para divulgar, a Lu até botou antes o cartazinho ali, nós vamos relançar, na verdade, uma ideia que eu estou com vontade há muito tempo de fazer, que é do Observatório de Decisões Trabalhistas. E agora, a nossa proposta é que a gente se reúna, os encontros vão ser virtuais até o final do ano, com certeza, para discutir decisões trabalhistas que versem sobre a questão da Covid-19, violência de gênero, ou e as alterações mais recentes que a legislação trabalhista está sofrendo. Vai ter uma inscrição, um valor mensal de participação, e eu quero já dizer para todos que estão aqui que isso para a gente é uma questão importante, porque a gente acha que tem que valorizar o trabalho dos professores, e aí, como essa escola está nascendo, e a gente quer realmente que ela dê certo, a proposta inicial que nós fizemos foi de começar esse primeiro curso gratuito, depois começar a ter alguma participação para os cursos, justamente para que haja essa valorização, especialmente dos professores que se dedicam a isso com exclusividade, né, que não tem outra fonte de renda, que, portanto, estão trabalhando, e a gente está aqui numa aula, né, num curso de trabalho e economia, exatamente para reforçar a importância da valorização do trabalho, sobretudo numa sociedade como a nossa, em que trabalhar é condição para existir. Bom, as informações a gente vai passar, a gente vai mandar para todo mundo por e-mail do observatório, para quem tiver interesse, ou para vocês ajudarem a divulgar, enfim. Mas vai começar dia 22 de julho, né, Lu? É isso aí, né? Tá. Isso. Então tá. Então agora a gente começa. Vou colocar o card depois no final da aula também, se alguém quiser, ou a gente manda por e-mail para todo mundo que está inscrito aqui. Isso. Vai colocar o cardzinho com todas as informações por e-mail, tá bem? Isso aí. Então tá. E, assim, bom, além de vocês poderem, obviamente, interromper a hora que quiserem, hoje, excepcionalmente, a nossa aula vai ser dividida. A primeira hora vai ser comigo, a segunda hora vai ser com Vargas, são 2 temas. Mas, então, vamos lá, vamos começar, né? A nossa primeira parte da aula de hoje é para a gente discutir alguns conceitos básicos que foram trazidos especialmente pelo Marx e que são muito atuais para a gente compreender o que é o trabalho, algumas dificuldades que a gente tem em relação ao trabalho e ao direito do trabalho, algumas mistificações que a gente faz, e até assim, a primeira delas é aquela que separa separa direito e economia, né? Inclusive, nós escolhemos o título do curso em função exatamente disso. Vocês vejam, o título desse curso rápido é Trabalho e Economia, Aproximações e Tensões. Porque a primeira grande desmistificação que a gente precisa fazer é aquela segundo a qual trabalho e economia são coisas absolutamente separadas, são mundos que não conversam. E aí existe, inclusive, isso é tão forte, que existe, inclusive, toda uma linha teórica que fala no direito econômico do trabalho, ou no uso econômico do direito do trabalho, como se estivesse falando de uma novidade, como se direito não implicasse sempre na economia e a economia não tivesse relação direta com o direito. E como é que a gente compreende isso e desmistifica essa ideia de separação? Justamente entendendo que nós vivemos numa sociedade que está baseada na noção de troca de mercadorias. Isso foi uma escolha que fizemos, isso tem uma inscrição histórica, ou seja, não é algo atemporal, não é algo que vá necessariamente ser sempre assim, mas o que nós temos hoje já há algum tempo é uma sociedade que está baseada na ideia de troca de mercadorias, e o trabalho entra nessa lógica como uma mercadoria a ser trocada. E tanto é que o Marx, quando começa a escrever, ele começa a escrever da perspectiva da economia política. Ele não está preocupado em criar uma teoria para o direito do trabalho, ele está preocupado em compreender a lógica social e por que, dentro dessa lógica social, o trabalho humano, que é um meio de realização nosso, né, na Terra, que é algo que nos diferencia dos animais, e tem várias obras do Marx em que ele faz essa relação e diz, olha, ao contrário da abelha que trabalha sem a noção do resultado do trabalho, ou do que esse trabalho significa como interferência no mundo à sua volta, nós, seres humanos, temos justamente essa peculiaridade. Por sermos racionais, conseguimos compreender que o trabalho é um meio de realização um meio de nos realizarmos enquanto sujeitos, e, ao mesmo tempo, é um meio de interferir na realidade, na natureza, na sociedade. A grande questão que o Marx vai, a partir daí, problematizar é por que esse trabalho, que é meio de realização da nossa realização como seres no mundo, acaba se tornando uma pena, né?
um fardo numa sociedade capitalista de produção. E aí é que ele começa a desenvolver os seus conceitos, e tem grandes sacadas, pelo menos na minha compreensão, né? E uma das grandes sacadas que ele nos traz, não é só ele que vai falar disso, obviamente, né? Eu estou fazendo um recorte aqui. É justamente demonstrar que o direito age nesse modelo de sociedade como um instrumento de disfarce da dominação que o capital exerce sobre o trabalho. Então, ele vai fazer uma análise histórica e vai demonstrar como, em modelos anteriores de sociedade, existia uma dominação direta, que era exercida sem tantas mediações. Então, tanto na escravidão antiga, como no sistema feudal, havia uma dominação direta daqueles que detinham a riqueza sobre a maioria da população, e aí eles eram proprietários, por exemplo, dos seus escravos, ou eram senhores dos seus servos, e o poder, portanto, lhes era delegado por alguma força natural, por uma questão mística. E que a sociedade capitalista introduz justamente esse disfarce, que é o direito, sob a retórica de que essa dominação não existe mais. Então, esse é o discurso, né? Se a gente olhar lá, por exemplo, a Revolução Francesa, aquelas três palavras que significam simbolicamente o que foi aquela Revolução Burguesa, que a gente estuda mais do que outras, não sabe por quê, né? É liberdade, igualdade, fraternidade. A gente vai ver que a retórica, o discurso que está ali é justamente da igualdade entre todos e, portanto, do fim da dominação. Não existe mais senhores e servos, não existe mais proprietários e escravos. Agora existem sujeitos livres iguais. O Marx vai olhar para isso, e ele está olhando para uma sociedade que está se industrializando, né? Ele é um cara do tempo dele, ele está enxergando aquilo acontecer e vai dizer, olha, na realidade, o que nós estamos enxergando aqui é simplesmente o disfarce de uma dominação que segue existindo, mas com uma sacada interessante, que não deixa de ser, em alguma medida, uma evolução para aquele período histórico, que é justamente a criação de um mediador para essa dominação. Um ente que vai conseguir agir como se todos fossem iguais e livres, mas com isso permitir que se perpetue a dominação dos poucos que detêm riqueza sobre a maioria da população que não a detém. E esse mediador é o Estado. E essa mediação é operada através do direito. Então, em várias passagens, o Marx vai dizer que o Estado vai funcionar como uma forma política do capital. E vejam que isso acaba sendo muito importante para a gente até hoje, porque isso faz com que a gente entenda por que o Estado não é neutro, por que o Estado, por exemplo, para as populações periféricas e para as populações mais pobres, mesmo sendo como o nosso, né, se autodeclarando um Estado democrático e social, só vai chegar nessas comunidades como um Estado repressor. Por que o Estado vai tratar diferente crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida? Enfim, por que haverão várias escolhas políticas que vão fazer com que esse Estado privilegie mais ou menos, mas sempre privilegie, aquela classe minoritária que detém a riqueza e que, portanto, continua sendo a classe dominante na sociedade. Bom, quando a gente percebe que o direito funciona como esse elemento de acomodação e de disfarce da dominação, a gente começa a pensar, então, tudo bem, o que é o direito do trabalho? Ele também é isso? Porque o direito do trabalho, como vocês sabem, acaba surgindo num momento posterior e, de certo modo, tensionando essa lógica do Estado como um gestor da dominação e portanto, preocupado muito em manter o patrimônio nas mãos onde esse patrimônio está, não alterar a lógica da dominação. O direito do trabalho aparece no momento posterior e parece aparecer como um tensionador. O Marx não vai se preocupar nem em compreender o que é o direito do trabalho, nem em disciplinar, nem em trazer conceitos sobre isso. Mas em vários momentos ele vai falar da importância da construção de normas trabalhistas. Lu, eu já falei para ler, Lu. É isso aí, ó. A Lu está dizendo que vocês podem intervir pelo chat, mas vocês também podem perguntar por aqui. Mas ele vai mostrar como essa regulação jurídica, mesmo a regulação jurídica, que tenta olhar para o fenômeno entre capital e trabalho, vai acabar olhando para esse fenômeno de algum modo com essa inscrição, com essa lógica genética, né, genética aqui entre aspas, de manter a dominação. E a gente vai ver isso com alguns exemplos práticos. Bom,
Então, a partir daí, a gente consegue tirar, inclusive, da leitura do Marx, alguns conceitos que são muito caros para nós que lidamos com o direito do trabalho. Por exemplo, o Marx, sem se preocupar em tratar de direito do trabalho nem nada, ele vai fazer uma diferença que é fundamental para a gente compreender do que a gente está falando, que é a diferença entre o contrato de trabalho e a relação social de trabalho. Ele vai dizer, o contrato de trabalho, aquilo que se diz que é firmado entre dois sujeitos livres e iguais, é a aparência, é aquilo que acontece no âmbito da circulação, porque, como vocês sabem, ele vai explicar o que é esse sistema capitalista em que a gente vive. Daí ele vai dizer, olha, a gente criou um modelo de sociedade que é baseado na troca e que se movimenta através da produção de mercadorias, circulação dessas mercadorias no mercado, para que com isso se obtenha o lucro para produzir mais mercadorias. Então, ele diz que a nossa sociedade é firmada sobre o pressuposto da circulação para a produção para a circulação, num movimento contínuo. E aí ele vai dizer, o contrato de trabalho é aquilo que aparece na circulação das mercadorias. Então, ali eu crio o disfarce de que estou entre dois sujeitos livres e iguais, proprietários de mercadoria, que, como vocês sabem, antes do Marx, o Hegel vai desenvolver toda uma teoria filosófica para dizer que nós nascemos proprietários de nós mesmos, que nós todos nascemos proprietários do quê? Da nossa própria força vital, e que, portanto, quando nós vendemos força vital ou força física, nós estamos alienando uma mercadoria. Essa é uma teoria que é construída para se adaptar à realidade da sociedade capitalista, que vem antes do Marx. Marx vai dizer, pois bem, essa aparência de que tem ali dois proprietários, um vendendo força de trabalho, o outro comprando força de trabalho para produzir mercadoria, para vender no mercado, e, portanto, sempre numa lógica de circulação, isso é só a aparência que não revela o que é a relação social de trabalho. Ele vai dizer, a relação social de trabalho é aquilo que se dá lá no que ele vai chamar de terreno oculto da produção. Aquilo que vai se dar lá quando a mercadoria está sendo produzida através, entre outras coisas, do uso da força de trabalho. E aí a definição dele vai ser, a relação de trabalho é a troca que envolve não só força de trabalho, mas também o trabalho e, portanto, o trabalhador. E por isso que ele depois vai conseguir demonstrar porque que nessa relação social existe sempre um assujeitamento. Olha o Bart querendo participar da aula. E uma alienação ou um estranhamento que nos impede, ele chega a dizer numa passagem do Capital, gente, que nos impede de falar em trabalho digno ou em salário justo dentro de uma sociedade capitalista. Porque se nessa relação social não é só a mercadoria que está implicada, é todo ser humano que trabalha, esse ser humano vai tendencialmente ser transformado, ou se tentará transformá-lo ou assimilá-lo ao máximo a coisa durante o tempo de trabalho, inclusive após o tempo de trabalho, que é o que ele vai desenvolver no conceito de alienação, sobre o qual a gente vai falar logo em seguida. Mas então a primeira questão é essa, ele separa contrato de trabalho e relação social de trabalho para conseguir demonstrar que por mais que a força de trabalho seja considerada como uma mercadoria nesse modelo de sociedade, a relação social de trabalho envolve mais do que isso, envolve alguém trabalhando, e por essa mesma razão, ele vai separar os conceitos de força de trabalho e de trabalho, não como duas coisas estanques, apenas para a gente conseguir enxergar o que está envolvido na relação social de trabalho. Então ele vai dizer, tudo bem, a força de trabalho, o que eu estou chamando de força de trabalho, é isso que a sociedade capitalista trata como uma mercadoria, que tem preço, inclusive, que tem valor de troca. Qual é o valor de troca da força de trabalho? O valor do salário. E aí depois ele vai desenvolver toda a ideia que ela dê mais valia, dê mais valor, dizendo que o valor do trabalho, que é o valor que vai depender, inclusive, da lei da oferta e da procura, da quantidade de pessoas desempregadas que estão atrás de um emprego naquela função, etc., que vai, portanto, se sujeitar às leis do mercado, que esse valor de troca do trabalho acaba se diferenciando do valor de uso, ou seja, daquilo que o empregador vai conseguir extrair com aquele trabalho. Mas primeiro vamos para o conceito, então, de força de trabalho e de trabalho. A força de trabalho é a mercadoria, supostamente. O trabalho
resta na mercadoria. Essa parte é muito legal do Marx. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, eu até posso, durante o tempo de trabalho, entregar ao empregador essa mercadoria que é a força de trabalho. Só que eu não consigo fazer isso sem estar junto. A força de trabalho não se separa do trabalhador, e esse é um elemento fundamental para compreender por que o direito do trabalho é baseado na ideia de proteção, porque aqui a gente tem uma relação social em que eu trato como mercadoria um bem para esse tipo de sociedade, que na verdade é um bem que vai grudado numa pessoa, que não se separa da pessoa que trabalha. Esse é um aspecto, e o outro aspecto é o trabalho também resta na mercadoria. Então, além de o trabalhador estar junto, estar enquanto trabalha, existir enquanto entrega a força de trabalho, há ainda um tanto desse trabalho que é justamente a riqueza do trabalho humano, a criatividade que é colocada no trabalho, o que resulta daquele serviço ou daquele produto, que vai junto com a mercadoria que está sendo produzida ou o serviço que está sendo oferecido. E aí o Marx diz, o problema é que esse trabalho, isso que tem de criativo, isso que tem de humano no que eu entrego durante o meu tempo de trabalho, isso fica com o empregador. Depois ele vai dizer que o primeiro elemento da alienação está justamente aí, no fato de que, então vejam só, o que ele já está mostrando aqui, né? O fato de que essa atividade criativa, tem muitos críticos do Marx que dizem que ele não considera o trabalho como um meio de realização, que ele só considera o trabalho como uma pena, como um sofrimento, e que ele erraria nesse ponto. E não é verdade. Em várias passagens ele diz, é justamente porque esse trabalho nos identifica, nos realiza, e porque a gente coloca um tanto da gente naquilo que faz, que o trabalho numa sociedade capitalista é assujeitador e alienado. Porque tudo aquilo que a gente coloca no que faz acaba ficando com quem toma, quem compra esse trabalho. Entenderam essas duas implicações? E por que ele faz a diferença entre força de trabalho e trabalho? Exatamente para poder diferenciar. Não é que são coisas separadas. Ele está falando do mesmo fenômeno, mas para explicar que esse fenômeno, ao mesmo tempo, é tratado como mercadoria pelo sistema, mas não deixa de ser algo humano, com tudo que aí está envolvido, ele faz a diferença desses conceitos. O Lúcio entrar, pergunta e eu não ver, tu me fala daí, tá? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Bem, e aí eu disse para vocês que ele também diferencia o valor de uso e o valor de troca por isso, porque ele vai dizer, tudo é para explicar. Valdete, Luciane, eu vi várias carinhas de dúvida nessa diferença entre força de trabalho. Então, se tu puder explicar isso de novo, porque eu vi, pelo menos foi a impressão que eu tive, assim, de caras de dúvida, sabe? Vocês fizeram cara de dúvida para a Lu, é verdade? Tá, vamos lá então. Qual é a diferença? Na verdade, e de novo, gente, não é uma diferença concreta, ele não está diferenciando um estojo de um lápis, de duas coisas separadas, não, ele está pegando um fenômeno, que é o fato de que na sociedade capitalista existe uma troca em que o trabalho é mensurado como mercadoria, é entregue como mercadoria, é tratado como mercadoria, e ele quer explicar por que esse trabalho não se resume à mercadoria. Para isso, ele diferencia o conceito de força de trabalho, então força de trabalho seria o que o sistema capitalista trata como mercadoria, aquilo que eu entrego, e que tem um valor de troca. A minha força de trabalho vale X reais, 8 horas por dia, durante um mês. Esse é o ajuste de salário que eu faço, na verdade, esse é o ajuste da compra e venda da força de trabalho que eu faço. Então, ele diz, tudo bem, eu posso até entender que a força de trabalho é considerada uma mercadoria que eu entrego. O problema é que existe o trabalho humano. E o trabalho humano, que não se despega dessa força de trabalho, então é como se a força de trabalho fosse uma expressão de algo maior que é o trabalho humano é essa força de trabalho que eu entrego, é tudo que isso implica na minha vida durante o tempo de trabalho, e é tudo que resta do meu trabalho na mercadoria ou no serviço que eu coloco lá. Por exemplo, aquilo que diferencia um atendente numa loja de outro, aquilo que é a criatividade que se coloca num produto, independente da ordem e da forma de produção exigida, que torna aquele produto diferenciado em relação aos outros. Tudo mais que envolve o ato de trabalhar. Então, ele só está diferenciando isso para mostrar que o sistema capitalista trata como mercadoria algo que é muito mais do que isso.
E aí é que ele não vai falar de proteção do direito do trabalho, nada disso, mas é daí que a gente consegue extrair a razão pela qual acaba havendo uma necessidade histórica de criar regras jurídicas que protejam quem trabalha. Não porque o trabalhador tem alguma característica peculiar que o torne por qualquer coisa, vulnerável, nada. Nada em relação ao sujeito que trabalha, mas sim em relação à troca, porque essa troca é feita com alguém envolvido. E esse envolvimento de um ser humano durante o tempo de trabalho vai ter implicações para esse ser humano e vai ter implicações para o produto do que está sendo entregue. E é por isso que ele vai dizer nessa passagem, resta trabalho na mercadoria. Porque sempre fica algo do ser humano nessa mercadoria. E por que ele vai dizer depois que esse é um dos principais fatores de alienação ou estranhamento? Porque ele está dizendo, essa potencialidade humana, que é trabalhar sabendo que o trabalho interfere na natureza, que o trabalho muda o mundo em que a gente vive, que o trabalho é um meio de relação humana, que o trabalho é uma forma da gente estar com os outros, tudo isso é apropriado por quem toma trabalho. Tudo isso não pertence ao trabalhador. Então, um exemplo prático, né, para a gente tentar compreender bem o que ele está querendo dizer. Quando um trabalhador fica impedido de ir ao ambiente de trabalho, seja porque ganhou uma suspensão, ou seja porque há um isolamento físico obrigatório, ele está tendo suprimido um elemento importante do trabalho, que não é a força física ou mental que ele vai colocar na produção da mercadoria ou no atendimento de um cliente. É tudo que está envolvido no ato de trabalhar, o convívio com os colegas, a criatividade que ele imprime durante o trabalho, o tempo que ele está entre pessoas que ele, no ambiente de trabalho, que ele não estaria se estivesse em outro lugar, ou seja, tudo que está envolvido no ato de trabalhar. E o que o Marx vai dizer é, nessa troca, o empregador acaba se apropriando de uma parte disso, que deveria permanecer com o trabalhador. Porque se o trabalho é um meio de realização nosso, nós é que deveríamos fruir os frutos, e não são só os frutos econômicos, todos os frutos dessa atividade de trabalhar. Não sei se entrou a pergunta, se ficou mais claro. Tá, daí eu dizia a vocês, porque eu não posso passar do meu tempo, né? Daqui a pouco tenho vagas, mas daqui a pouquinho também eu paro e daí deixo vocês ficarem mais à vontade para perguntar. Ele separa também valor de uso e valor de troca. Esses conceitos não são importantes, gente. Não é importante saber qual é a definição. Não, o importante é compreender o que ele está querendo explicar como fenômeno, porque isso, para quem lida com direito do trabalho, faz toda a diferença. Por que ele vai diferenciar valor de uso e valor de troca? Porque ele vai dizer, tudo bem, a gente trata como mercadoria essa atividade humana de trabalhar, isso que nos realiza como pessoas. E isso, então, se ela é uma mercadoria, ela tem um valor de troca, que vai depender do mercado. Só que ela tem também um valor de uso. O valor de uso é justamente tudo aquilo que está envolvido naquela produção daquela mercadoria e que permite que o empregador retire mais do que ele pagou. Então, percebam, aqui é que o Marx vai desenvolver o conceito de mais-valor, que em algumas traduções é colocado como mais-valia. Qual é o mais-valor? O valor de uso do trabalho não se esgota naquele valor de troca, porque eu posso, por exemplo, extrair mais do trabalhador durante o mesmo tempo. Então, tudo bem, eu compro 8 horas por um valor de X, que esse é o valor de troca, mas aí eu aumento a intensidade do trabalho, por exemplo. Marx vai dizer, inclusive, que se eu compro 8, na verdade eu estou pagando só 4, e 4 já é tempo de trabalho excedente, e, portanto, já seria esse mais valor. Mas isso, eu tenho um pouco de restrição com essa ideia marxiana específica, mas acho que a gente pode compreender até melhor essa ideia de mais valor e de mais-valia quando a gente pensa nisso. Eu compro 8 horas pelo valor de troca, mas aí eu exijo dele muito mais. No primeiro dia eu exijo X, no segundo dia eu exijo que ele tenha um ritmo maior, eu estou extraindo mais, portanto eu estou obtendo um valor maior desse uso do que aquilo que eu paguei por ele. Eu faço ele realizar horas extras, sem receber, porque daí eu coloco ele num sistema de compensação de jornada. Eu estou extraindo valor de uso, mas não estou necessariamente alterando o valor de troca, não estou pagando por isso. Então, todo esse excedente, esse trabalho, esse tempo de trabalho excedente, que o Marx considera como mais valor ou como mais-valia, é aquilo que o empregador se apropria sem pagar.
E isso numa lógica mesmo, não é assim, isso mesmo numa lógica em que há pagamento de horas extras, etc. Porque é tudo o mais que está envolvido nessa extração do trabalho por parte do empregador. Bom, então, o que o Marx vai diferenciar? Já falei, força de trabalho. E aí, a última questão que é mais importante, aliás, a penúltima questão que é mais importante nessa parte, assim, mais básica do Marx. Com isso que ele vai demonstrar, essa extração do valor de uso e o fato de que existe um trabalho que resta na mercadoria que acaba ficando em poder do empregador, ele vai dizer, por tudo isso, e porque essa troca é indispensável numa sociedade capitalista, não há aliança entre capital e trabalho. Sim, eles sempre estarão em conflito. E isso é importante para a gente entender, porque existe toda uma doutrina muito sedutora que fala no capital e no trabalho como aliados para que a sociedade se desenvolva, porque, afinal de contas, sem empresas não há empregos. Então, ambos dependem, né? O capitalista depende do trabalhador, e a gente vê isso agora na pandemia com mais clareza ainda, mas o trabalhador depende do capitalista porque ele precisa ter um emprego. Então, os dois estariam do mesmo lado. O Marx já vai detectar o que depois muitos outros autores também vão dizer, que não existe essa aliança por uma razão muito simples. Ambos estão em posições aqui antagônicas. Se eu estou diante de uma compra e venda de força de trabalho, em que, inclusive, uma das partes consegue extrair mais do que ela está comprando, a tendência objetiva, escutem só, gente, a tendência objetiva que não depende, e ele deixa isso claro em várias passagens, que não depende da maldade individual do empregador, que não é uma questão de perversidade, é uma questão de sistema, é uma questão dessa escolha de colocar essa relação social na centralidade das relações sociais desse tipo de sociedade que a gente vive. A extração cada vez maior de força de trabalho é um elemento objetivo da relação de trabalho. Então, o capitalista vai sempre, né, ou o capital, a empresa, sempre vai tentar tirar o máximo da mercadoria que está comprando. E o trabalhador, que é uma pessoa que vai junto com o trabalho que faz, sempre vai querer poupar ao máximo. Por quê? Porque o trabalhador está implicado com a sua força física e mental e com o seu tempo de vida. Então, quanto mais ele poupar tempo de vida, quanto mais ele poupar força física, tanto mais ele está se resguardando, inclusive para conseguir reproduzir essa força de trabalho nos dias seguintes. Por sua vez, aquele que está comprando a força de trabalho, quanto mais ele obtiver, melhor. E aí a gente começa a entender, por exemplo, por que o melhor empregado não é o empregado que se atrasa, por que o empregador, quanto menos pausas puder dar. Vocês viram que na MP 927 tinha uma ideia de introduzir, no projeto de conversão da MP, um artigo para reduzir os intervalos dos trabalhadores em frigoríficos. Aí a gente fica pensando, poxa, mas isso é só maldade? Isso é só perversidade? Não, isso é a tendência objetiva do sistema capitalista, que é, quanto mais ele puder extrair da mercadoria que ele está comprando, tanto melhor, porque isso vai dar melhores condições de competição para ele com os outros que exercem a mesma função, e isso vai significar uma mercadoria mais barata no final, porque mais ele extraiu, ele conseguiu extrair mais dessa mercadoria. Então, se isso é verdade, não há nunca como capital e trabalho estarem em posição de conciliação ou de colaboração um com o outro. Eles sempre vão estar objetivamente em situação de conflito. E a última questão fundamental desse tipo inicial, desses conceitos iniciais do Marx, é justamente o conceito de estranhamento, que o Marx vai diferenciar. Ele não associa, ele não identifica estranhamento com alienação. Alienação seria uma das formas de estranhamento para o Marx. E esse conceito é chave, é muito importante, porque o Marx vai chegar à conclusão de que todo trabalho na sociedade capitalista é trabalho estranhado. E sendo trabalho estranhado, a tendência desse trabalho é justamente causar sofrimento e impedir que o ser humano se realize através do trabalho. Então, ele diz, a grande questão a ser discutida e superada, e ele vai deixar muito claro que só vai ser superada quando o sistema capitalista for superado. Ele diz, ele analisa o capital e o trabalho como algo em movimento e em relação. E aí ele diz, não existe capital sem trabalho, não existe trabalho assalariado sem capital, o trabalho estranhado sem capital. Isso é um movimento. Então, eu não consigo eliminar um sem eliminar o outro. O que ele quer dizer com isso? Eu não consigo deixar de ter trabalho estranhado
se eu continuar numa sociedade capitalista em que a base da sociedade é essa troca entre capital e trabalho. Porque numa sociedade capitalista, o trabalho será sempre estranhado. Bom, e o que é o trabalho estranhado para o Marx? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita, que a hora é agora. Valdete, eu tô passando as perguntas que estão fazendo para ti aqui, lá para o teu WhatsApp, para facilitar um pouco. Ah, não, mas eu desliguei, Lu. Então tá. Então eu vou fazer aqui mesmo, então. Tem uma pergunta da Ana Beatriz e uma pergunta da Amanda. A Ana Beatriz pede para explicar de novo a diferença de valor de uso e valor de troca, que eu acho que tu pode fazer depois, né? E a Amanda faz uma observação que é uma pergunta, diz se o trabalho é corporalidade viva, certo? Acho que é meio só para... São essas as perguntas que tem, né? O trabalho, o Marx fala, né, que o trabalho é trabalho vivo e o capital é trabalho morto. Ele chega a fazer essa relação. Mas é justamente porque ele está vendo isso como uma relação social em movimento. Tem uma coisa também que o Marx deixa muito claro durante todo o tempo, é que ele não está trabalhando, ele não está enxergando o trabalho como o trabalho de um ser humano individual, ou o capital como um capitalista explorando alguém. Ele está vendo isso de forma coletiva, como uma relação social. E eu acho que essa também é uma das grandes contribuições, porque ele faz a gente perceber que, na verdade, toda a questão do assujeitamento do trabalho na sociedade capitalista é justamente a questão de que essa relação social passa a ser a centralidade. Porque essa relação social que disfarça a dominação direta e disfarça através do direito, e sempre disfarçou através do direito, não do direito do trabalho, através do direito, das instituições jurídicas, que vão dizer que nós somos sujeitos de direitos, que vão dizer que todos somos iguais perante a lei, ou seja, que vão criar todas as fórmulas jurídicas que vão nos convencer de que a gente está livremente entrando numa relação contratual de troca. Quando, lá no terreno oculto da produção, como diz o Marx, o que está acontecendo é a extração, inclusive da vitalidade, da força vital, da força física e emocional de pessoas em favor do enriquecimento de outras poucas pessoas que detêm o capital. Então, retomando, quando ele faz a diferença entre valor de uso e valor de troca, é justamente para tentar evidenciar isso. Ele diz, é uma compra e venda, certo? Então, a força de trabalho como mercadoria tem um valor de troca, que é aquele valor que é fixado para aquelas horas de trabalho. Então, o valor do salário, por exemplo, para determinada categoria, aquele piso que está lá estabelecido, é o valor de troca daquela força de trabalho. Eu entrego 8 horas de força de trabalho por dia pelo valor X ao final do mês. E ele vai diferenciar... Desculpa, fala. Termina. Tem duas pessoas querendo fazer perguntas depois que tu terminar, tá? Daí tu chama, é o Ricardo, o Russo e o Saulo. Aí, certo. Quando tu terminar, tu chama eles vão fazer a intervenção para fazer a pergunta. Beleza. E o valor de uso é o trabalho que resta na mercadoria. O valor de uso, o Marx vai dizer, o valor de uso. Tá, e tem inserido nele o quanto o trabalhador recebeu por esse trabalho, mas tem um tanto não pago aí, que é aquela criatividade, o envolvimento psíquico, o envolvimento físico que o trabalhador tem durante o tempo de trabalho, e o que resta do trabalho na mercadoria, ou seja, as marcas. Porque se o trabalho é a nossa forma de deixar marcas no mundo, a gente nos deixa impressos. Alguém desativou o microfone da Valdete. Microfone, Valdete. Quem que desativou meu microfone? Como vocês são? Estou falando demais. A Juliane desativou o microfone da Valdete. Não tem problema, vamos lá. Então, tudo aquilo que resta na mercadoria que o empregador, que fica com o empregador, porque o resultado disso, vocês imaginem, sei lá, em qualquer atividade, né? Tudo que é a minha criatividade, tudo aquilo que eu deixo marcado naquilo que eu faço, na verdade, reverte em benefício do empregador. Quanto mais o trabalhador for criativo, envolvido, quanto mais ele deixar de si no trabalho, mais o empregador vai auferir os frutos disso, porque isso não fica com o trabalhador. Então, o Marx só faz essa diferença de conceitos para mostrar como existe uma extração no trabalho assujeitado, no trabalho dentro da relação
entre capital e trabalho, existe uma extração de bens e materiais por parte do empregador que acabam contribuindo para que esse trabalho seja considerado alienado, porque não é um trabalho que eu faço para mim mesmo, não é algo que eu realizo, que eu ofereço e que eu fico com os frutos materiais e imateriais do trabalho. Não, isso fica com o empregador, e é só por isso que ele faz essa diferença nesses dois conceitos. Tá, quem queria falar, para perguntar, para a gente depois ir para... Duas pessoas para perguntas, tá? O Ricardo Saulo, a Cláudia Urana, que diz que escreveu a pergunta acima, então vou pedir que ela faça essa pergunta de viva voz, e já vou te deixar aqui, Valdete, uma pergunta desculpa se eu pronunciar errado, o Emerson Silva. Posso afirmar que a ideia de o capital sempre tirar o máximo do que está comprando é o mesmo que alguns autores tratam como liofilização do trabalho humano, organizacional? Aí vamos, eu acho que tu chama, né, Valdete, o Ricardo, o Saulo e a Cláudia na tua ordem, no teu ritmo. Tanto faz, é só abrir o microfone, quem de vocês quer perguntar primeiro, e aí formular a pergunta. Então vamos fazer... Ricardo, abre o microfone e pergunta. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Um prazer aqui. Bom dia. A senhora é uma fonte de inspiração para mim aqui. Muito obrigado. Professora, é bem simples. Eu posso traduzir que o mais valor é o salário que o empregado recebe pela sua força de trabalho, e a mais-valia é o que a empresa vai ganhar com aquele trabalho deste empregado? E daí a gente pode dizer que, se for isso, que o direito do trabalho busca a compensação entre essa diferença? Obrigado. Ricardo, antes dos outros, vou responder rapidinho. Na verdade, para o Marx não há essa diferenciação. Ele fala em mais valor, que é aquilo que o capital consegue extrair para além do que seria esperado se fosse uma mercadoria. Se é uma mercadoria que eu compro por 100, a mercadoria é entregue, ela vale 100, eu recebi e acabou. O que o Marx está tentando mostrar com o conceito de mais-valor, que é traduzido por alguns autores como mais-valia, é que o capital consegue extrair do trabalho justamente por ter um ser humano grudado ali trabalhando, por não ser uma mercadoria como qualquer outra, que na verdade é o que o Marx está querendo dizer. Olha só, tudo bem, a gente trata como mercadoria, mas não é, porque é um sujeito trabalhando. Então o que ele está dizendo é que o mais-valor é tudo aquilo que o capital consegue extrair do trabalho que excede aquilo que é trocado inicialmente. Então, eu estou dizendo, eu troco o teu trabalho de servidor público por 8 horas, servidor público que não é nenhuma relação do direito do trabalho, mas não importa, é trabalho que eu estou fazendo por conta alheia. Então, tudo bem, o que eu estou querendo de ti? Que tu faça esse trabalho burocrático por 8 horas, mas o que eu vou receber de ti? Muito mais do que isso, porque eu vou receber a tua criatividade, eu vou receber o teu empenho, eu posso exigir uma quantidade de trabalho maior durante esse tempo, e, portanto, eu vou extrair mais do que aquilo que eu inicialmente estou pagando. E tudo isso só é possível com essa mercadoria força de trabalho, exatamente porque eu não tenho aqui só uma mercadoria. Tem uma pessoa trabalhando. Quem que era próximo? Muito obrigado. De nada. Saulo. Bom dia a todas as pessoas aí, tudo bem? Valdete, a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber se o Marx ele fez alguma leitura em relação ao empregador enquanto proprietário dos meios de produção, né? E qual é o ponto que eu trago aqui? A gente tem um empregado que é aquela pessoa desprovida dos meios de produção e que tem somente a sua força de trabalho para vender, e tem do outro lado uma outra pessoa que é o proprietário dos meios de produção, que é a lógica capitalista, obviamente, né? A lógica capitalista é essa, alguém com os meios de produção explorando aquela pessoa que tem apenas a sua força de trabalho para vender. Mas existe uma lógica perpetrada por pessoas da sociedade que diz, olha, claro, obviamente, o empregado ele tem mesmo que estar nessa posição porque ele só tem o seu trabalho para vender, e do outro lado o proprietário ele acumulou bens, acumulou riquezas, enfim, ele fez por merecer, entre aspas, né? Ou seja, ele está no papel dele também de explorar e vender aquela mais-valia e ter o lucro com isso. O Marx ele faz alguma leitura em relação ao proprietário? Essa é a minha pergunta. Sim, toda a obra do Marx no Capital é justamente para ele tentando entender que troca é essa, e aí quando ele fala, por exemplo, que a dominação é disfarçada na sociedade capitalista, ele está dizendo justamente isso. Os mesmos detentores das riquezas, que viram meios de produção quando a gente passa a ser uma sociedade capitalista de produção,
mas na verdade são os mesmos, porque quando a gente pensa assim, quando mudou o modelo de sociedade, né, de uma sociedade agrícola, rural, feudal, para uma sociedade capitalista, as pessoas não desapareceram, não é que surgiram, agora surgiram os operários, não. Quem são os operários? Quem é a classe trabalhadora que vai trabalhar nas indústrias como operários? São as pessoas que já estavam lá como servas nas glebas, é a mesma parte que é a maioria da população que era dominada diretamente no modelo anterior de sociedade e que passa por uma série de questões históricas que vários autores vão trabalhar, o Marx também trabalha, mas não se aprofunda muito nisso, o desapossamento das terras, o fim dos feudos, a divisão das terras, etc., vão ser atiradas nas cidades e vão ter que trabalhar para quem já detinha riqueza. Essas pessoas, essa minoria que já detinha riqueza, que começa a produzir, primeiro de modo artesanal e depois de modo industrial, passa a ser, então, a detentora dos meios de produção. E aí, o que é interessante é que o Marx ele sempre busca despessoalizar. Então, ele não vai falar do capitalista, que é o detentor dos meios de produção e que explora. Não, ele vai dizer que existe um capital que essa riqueza que é transformada em capital é transformada em riqueza para produção, e os donos desses meios de produção vão contratar pessoas despojadas dos meios de produção, porque já não tinham riqueza, e porque agora estão jogadas numa realidade em que elas já não têm mais terra e alimento, então elas precisam brigar, lutar para ter essa terra e alimento, e só vão conseguir isso através da venda da força de trabalho, e aí a relação vai ser entre pessoas que estão despojadas de tudo. Tem até uma partezinha do Capital que ele diz assim, a relação de trabalho se estabelece entre os proprietários dos meios de produção, os donos da riqueza, e pessoas que não têm mais nada a vender do que a sua pele, e que vão ao mercado esperando nada mais do que a despela. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele tem sempre uma forma meio poética, assim, e às vezes brincalhona, às vezes sarcástica de escrever. O que ele está querendo dizer com isso? Que o proprietário da força de trabalho, na verdade, é o cara que não tem mais nada, a não ser o próprio corpo, para levar para o mercado. E aqui é bem interessante da gente entender, Saulo, porque, olha só, o que vai acontecer numa sociedade em que a força de trabalho passa a ser mercadoria, e mesmo que eu não tenha nada, só o meu próprio corpo, eu preciso ir para esse mercado oferecendo o meu corpo em troca do salário que vai me permitir sobreviver. Nessa sociedade, quem não consegue trabalhar, morre. E isso é outra coisa que o Marx chama muita atenção. E por isso que ele vai dizer depois, quando ele trata do estranhamento, que é a chave da nossa aula de hoje, né, que o trabalho na sociedade capitalista é um trabalho obrigatório. Ele diz, olha só, o maior engodo que existe na modernidade, a maior falácia da modernidade é dizer que o trabalho é livre. Trabalho é obrigatório. Porque se eu não tenho mais nada além do meu trabalho para vender, ou eu tenho capacidade de vendê-lo, e aí eu tenho que ter capacidade mental para vender, ou eu tenho que ter capacidade física para vender, ou eu morro. Todo o sistema de seguridade social que vem muito depois, e que está na origem do direito do trabalho, nas primeiras regras consideradas trabalhistas são regras previdenciárias, vem justamente para dar conta disso, porque se isso é verdade, tem uma parcela significativa da população que está destinada a morrer. Ou porque já está velha para trabalhar, ou porque não tem condição mental para trabalhar, ou porque não tem condição física, porque nasce sem condições físicas para vender a força de trabalho. E aí faz o quê? Morre. Não. Aí quando a sociedade se dá conta, quando a gente se dá conta como sociedade, que há um custo social para essa lógica, começamos a criar normas de previdência para dizer, não, então tá, então trabalha até determinado tempo, mas depois o Estado tem que dar conta da tua sobrevivência. O trabalho não pode ser obrigatório até a morte. Algo que o Guedes não acredita, né? Por isso que a reforma da Previdência passou, porque ele acha que dá para o trabalho ser obrigatório até a morte. Então, não sei se ficou claro, mas é por aí. Tinha mais uma pergunta, né? A Cláudia, desculpa, eu saí por um momento, mas a Cláudia já fez a pergunta dela? Não. Não, Valdete. Bom dia, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, viu? Acompanhando vocês. Valdete, eu sempre tenho uma dúvida que sempre é levantado esse conceito de trabalho como um instrumento de tortura, principalmente nos livros jurídicos. E eu fico com essa dúvida, que é bem inicial do começo do estudo de Marx. O trabalho em si, o trabalho para Marx, ele não é, ele é mera transformação da natureza, não é isso? Ou não? O trabalho tem sempre essa pecha negativa, ou é só o trabalho explorado na sociedade capitalista? Que tem
esse sentido negativo, porque o trabalho, o que eu entendo do Marx seria a atuação humana de modificação na natureza. Por isso que eu não entendo muito, os livros sempre jurídicos trazem esse conceito de tripalho. Então eu sempre fico com essa dúvida de se é só, né, realmente na sociedade capitalista que o trabalho ganha esse conceito negativo de exploração. Ah, veja só, não é só na sociedade capitalista, né? Porque o trabalho é obrigatório numa sociedade de escravidão, por exemplo, em termos antigos, na escravidão antiga, ou numa sociedade feudal, em que a pessoa era obrigada a trabalhar para o seu senhor, havia também um caráter negativo. E eu acho isso muito legal no Marx, porque ele dificilmente tem conceitos fechados. E o conceito de trabalho no Marx envolve as duas coisas. Ele diz, olha só, trabalho, porque eu falei no início da aula, né? Tem uma crítica muito forte ao Marx dizendo que o Marx não considera o caráter emancipatório do trabalho. Não é verdade. Ele diz, o trabalho nos realiza como sujeitos, o trabalho faz nós sermos quem nós somos. O problema é quando o trabalho passa a ser meio de sobrevivência. Então ele diz, tem problemas nas sociedades anteriores? Claro que tem. Não há como negar que existe uma evolução na medida em que a gente não aceita mais que existam escravos, ou na medida em que a gente não trata mais das pessoas como servas umas das outras. Há uma evolução, inegável. Agora, não há como dizer que o trabalho é só um meio de realização numa sociedade de trabalho obrigatório. Então, ele vai pegar essa questão, inclusive ele vai dizer o seguinte, Cláudia, não é o trabalho que é uma pena, não é o trabalho em si que é um problema. O problema é o trabalho ser a única forma de eu conseguir comer, morar e vestir. Porque quando eu faço isso, e a gente pode pensar nisso aqui, né? Nós aqui, a maioria de nós, que somos absolutamente privilegiados, porque muitos fazem aquilo que gostam, ou puderam escolher o que fazem. Porque muita gente não pode escolher nem qual profissão vai exercer. Bem, mesmo nós, se tivéssemos que escolher, certamente não faríamos o que fazemos no ritmo e na quantidade que fazemos, né? A gente poderia dizer assim, não, eu adoro o que eu faço, mas eu preferia que fosse num ritmo menor e menos horas por dia. Porque eu tenho muito para estudar, porque eu quero passear, porque, né, quando acabar o isolamento. Porque eu tenho várias coisas outras para fazer na vida, porque a vida é muito mais do que isso. O que acontece na sociedade capitalista que o Marx já denuncia e que vai piorando depois? E aí eu acho que é o conceito de... esqueci a palavra, peraí. Foi feita na pergunta anterior. Liofilização, eu até tinha anotado aqui. Liofilização, que na verdade é a desidratação, né? É um conceito que não é do direito, é a desidratação de algum produto, de alguma coisa. Bom, por que tem esse conceito? Por que tem outros conceitos, tipo captura da subjetividade? Porque justamente o fato de que esse trabalho é obrigatório, e quando o Marx desenvolve o conceito de estranhamento, ele vai além, mostrando por que esse trabalho acaba nos cooptando totalmente, é isso que é adoecedor. Não é o trabalho em si. O trabalho em si nos realiza, mas o trabalho como condição de sobrevivência nos escraviza. Então, tem as duas questões. Tá, vamos lá, vou falar do conceito de estranhamento, então, para não invadir a aula do Vargas. Porque eu também acho que esse conceito é chave, é muito interessante compreender os desdobramentos desse conceito no Marx, para ver como ele tinha uma clareza absoluta sobre o tipo de sociedade que a gente está vivendo, e inclusive sobre o que aconteceria, né? Claro que ele não é adivinho, não lê o futuro nem nada, mas se a gente pega o conceito, a gente vê por que a gente está caminhando cada vez mais para uma sociedade de esgotamento, para uma sociedade em que o nosso tempo de lazer também é cooptado pelo trabalho. Porque ele diz assim, bom, o estranhamento tem vários aspectos. Não dá para pedir para dar uma baixada na escada. Para esse cara parar de gritar um pouquinho. Espera aí. Tentando fazer os cachorros pararem de gritar. Bom, primeiro aspecto do estranhamento, tá? Não adianta muito, vocês viram. Né? O trabalhador assalariado relaciona-se com o produto do trabalho como uma coisa estranha a ele, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, o primeiro aspecto do estranhamento que o Marx coloca é: o trabalho me realiza como sujeito, mas aquilo que eu produzo através do trabalho não fica comigo. Que é uma lógica da sociedade capitalista. Se a minha força de trabalho é uma mercadoria sendo comprada, bom, o fruto desse trabalho vai ficar com um terceiro. Então, eu preciso me relacionar com o meu trabalho como algo estranho a mim. Porque tudo que vai restar de mim no trabalho não me pertencerá. Então, esse é o primeiro aspecto do estranhamento. Segundo aspecto que ele coloca, que é bem interessante para quem lida com direito do trabalho.
a apropriação desse trabalho é sempre coletiva. Se a relação entre capital e trabalho está na centralidade da sociedade capitalista, a apropriação desse trabalho não vai ser feita de forma individual. A empresa não vai individualmente sugar força de trabalho de um sujeito. Vai necessariamente fazer isso de forma coletiva. Por que vai fazer de forma coletiva? Porque é preciso um disciplinamento. Olhem o conceito de empregador aqui, gente. O disciplinamento, o direcionamento da atividade é essencial para a extração daquilo que o Marx considera mais valor. Ele vai dizer, a força de trabalho é sempre explorada coletivamente, porque se eu coloco as pessoas num ambiente destinado ao trabalho, e aí a gente pensa, né, nas diferenças disso em tempos de isolamento físico. Se eu coloco as pessoas num ambiente destinado ao trabalho, se eu fixo um horário só para o trabalho, e se eu disciplino esse trabalho, ou seja, se eu digo como que ele vai ser executado, eu consigo extrair muito mais dele do que extrairia individualmente. Só que isso, a disciplina do trabalho e o direcionamento da atividade, tem a tendência de eliminar toda a criatividade que o trabalhador poderia ter naquele trabalho. Então, se eu, realizando algo que eu adoro, sei lá, uma pintura, alguma coisa, posso colocar toda a minha criatividade e ter prazer com aquele trabalho, se eu entrar numa empresa em que eu preciso pintar de determinada maneira, dentro de um ritmo, sujeitado a determinadas regras, esse trabalho vai deixar de ser prazer e vai ser cada vez mais estranho a mim, porque não sou eu que estou escolhendo o ritmo com que eu vou fazer, a ordem das tarefas, a forma como eu vou desenvolver, etc. Então, o Marx vai dizer, toda essa disciplina, todo esse direcionamento que não é uma escolha do empregador, por isso que eu dizia que isso dialoga com o conceito de empregador que a gente tem na CLT, que é muito interessante e atual, porque a CLT diz no artigo 2º, empregador é quem direciona a atividade. Isso está lá no Marx, ele vai dizer, olha, quem toma força, quem compra força de trabalho, necessariamente precisa direcionar e disciplinar, justamente para extrair mais desse trabalho. Só que, ao fazê-lo, torna o trabalho menos prazeroso, mais estranho a mim, porque não sou eu que escolho a forma como ele vai ser realizado. Então, esse é o segundo aspecto do estranhamento. Ainda tem um terceiro aspecto, que é justamente trabalho obrigatório. O Marx vai dizer, sim, trabalho é um meio de realização, mas na medida em que eu estou numa sociedade em que só através do trabalho eu consigo os bens materiais para sobreviver, o trabalho para de ser um fim em si mesmo. Então, eu não trabalho para me realizar como sujeito, eu trabalho pelo salário no final do mês. Agora, percebam o que eu estou dizendo, tá? Não é que eu elimino completamente a satisfação de trabalhar. E também agora, nessa época de isolamento, a gente consegue enxergar isso com clareza, porque tem várias pessoas que estão em isolamento e que me dizem, né, eu sinto falta do trabalho, eu sinto falta do ambiente de trabalho. O que significa dizer que resta algo de prazeroso, sim, inclusive em atividades que, em princípio, não deveriam ser. Eu contei esses dias numa conversa que eu tive que a Mônica, que trabalha lá em casa desde 2010, esses dias ela me ligou e disse, eu estou sentindo falta de lá. Poxa, ela faz trabalho doméstico, que não é propriamente um trabalho, né, que tu pensa, puxa, ela está com saudade de limpar o banheiro. Não, ela está com saudade de tudo aquilo que dá prazer no trabalho, que é a convivência, que é o ambiente, que é, enfim, uma série de coisas que envolvem o trabalho. O que o Marx está dizendo? Quando a sociedade transforma esse trabalho no meio para obter o salário, ela reduz a quantidade de prazer que eu posso ter com esse trabalho e aumenta esse estranhamento de ver o trabalho apenas como uma mercadoria que eu vou entregar para poder ter o salário no final do mês. Então, tem uma passagem que o Marx diz assim, o trabalhador não vive enquanto trabalha, ele espera para poder viver depois do tempo de trabalho. E essa passagem também é criticada por muitos autores, que dizem, o Marx está dizendo, então, que a gente não se realiza através do trabalho. Não, ele está dizendo que numa sociedade capitalista, tornar o trabalho obrigatório faz com que, tendencialmente, o trabalho passe a ser visto apenas como essa mercadoria que eu estou entregando em troca de outras coisas. Então, eu vou viver com um salário com o qual eu vou no shopping comprar uma roupa, vou jantar fora, vou viajar. O trabalho é apenas um meio para obter isso. Então, eu estou estranhando o trabalho da sua condição de realização do sujeito. E ainda, um outro aspecto da alienação que ele coloca é o trabalho aliena, porque, além de ser obrigatório, ele me condiciona a consumir. É um aspecto externo, que daí é o aspecto que depois outros autores vão desenvolver a partir do Marx, que é, eu não só trabalho para sobreviver,
eu sou estimulada por esse sistema do capital a trabalhar cada vez mais para poder consumir cada vez mais. Então, o próprio trabalhador, nesse sentido, é estranhado do seu trabalho, porque ele não vê o trabalho, o excesso de trabalho, ou a cooptação de todo o seu tempo em favor do trabalho, como um modo de se realizar ainda mais, ou de intervir ainda mais na natureza, ou de mudar ainda mais o mundo. Não, ele vê quanto mais trabalho, como mais possibilidade de consumo fora do trabalho. Então, tem até uma parte do Marx que eu assim, pensei para vocês, porque eu acho que é muito emblemática, diz que ele diz assim: para se proteger contra a serpente de suas aflições, os trabalhadores têm que se unir e, como classe, forçar a aprovação de uma lei. Ele está falando do direito do trabalho, da importância do direito do trabalho. Uma barreira social intransponível. Agora, vejam por que é importante. Por esse aspecto do estranhamento. Que os impeça a si mesmos, e não que impeça o capitalista, percebam, não é que impeça o capital, que impeça os próprios trabalhadores, que os impeça a si mesmos, de, por meio de um contrato voluntário com o capital, vender a si e as suas famílias à morte e à escravidão. Tem uma outra passagem em que ele diz que impeça os trabalhadores de vender seus filhos por um prato de lentilhas. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, há uma tendência, e isso também é um aspecto do estranhamento, da relação de trabalho numa sociedade assim, de trabalho obrigatório, em que as pessoas trabalhem cada vez mais, elas mesmas sejam seus próprios algozes, porque quanto mais elas ganharem, mais elas conseguem consumir. E, por fim, o último aspecto do estranhamento que o Marx coloca é que o estranhamento não é só durante o tempo de trabalho, é durante todo o tempo de vida. Porque se o trabalho é obrigatório e se eu sou levado cada vez mais a consumir, todo o meu tempo de vida acaba se ajustando ao tempo em que eu vendo a minha força de trabalho. E isso aqui é fundamental para nós que lidamos com o direito do trabalho, porque isso significa dizer, a gente passa a raciocinar, mesmo sem querer, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que a maior parte do nosso tempo de vida fosse dedicada a essa troca. Então, vejam, por exemplo, quando a gente discute a questão da aposentadoria, né? A gente discute, enquanto discutia lá, por exemplo, a PEC 6, que virou a Emenda Constitucional 103, mas as pessoas estão envelhecendo. No relatório do Guedes, ele faz referência à sobrevida. Olhem só, que simbólico que é o termo que ele usa. Ele diz assim, um dos problemas que a gente precisa resolver com a reforma da Previdência é que as pessoas têm uma sobrevida de 20 e poucos anos. Ou seja, sobrevida significa aquele tempo em que eu não trabalho, não devia nem estar ali. Eu não devia viver além do tempo em que eu estou dedicando ao trabalho. O que está por trás dessa afirmação, gente? Justamente esse estranhamento que o Marx fala, que é criar uma ideologia, criar uma racionalidade que nos convence como trabalhadores de que não tem nada mais natural do que dedicar o tempo de vida na Terra a vender nossa força de trabalho em troca do salário que nos permite viver. Como se não fosse legítimo viver sem trabalhar por conta alheia. Olhem que maluco, né? E essa é a ideologia realmente que nos conduz na sociedade capitalista. Só que daí o que ele vai dizer de legal, que é o fechamento, então? E eu já vou parar, Vargas. Ele vai dizer o seguinte, essa exploração e todo esse estranhamento que a relação social de trabalho acaba causando em seres humanos que têm consciência da própria finitude, da própria capacidade e do que o trabalho significa nas suas vidas, acaba sendo, de algum modo, autofágico. Porque se tudo isso que ele está diagnosticando, enxergando na realidade, realmente é verdade, a tendência é a autodestruição. Porque a tendência é o capital cooptar cada vez mais o nosso tempo de vida, e se essa cooptação causa estranhamento, é eliminar cada vez mais a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de viver fora do trabalho, a nossa capacidade de ter gozo com o trabalho que a gente realiza. Só que se nós temos consciência disso, em algum momento, isso vai ter que ser refreado. Então ele diz lá, e isso valeria para o Guedes, né, para o pessoal que está agora nos diferentes postos de poder, mudando a legislação trabalhista. Ele fala assim, o capital não tem a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador. Olha, o Marx está dizendo isso em 1850 e poucos, tá? E hoje a gente tem uma medida provisória que está sendo convertida em lei, que é a 927, que diz que trabalhadores na área da saúde podem trabalhar mais do que 12 horas por dia sem intervalo e está tudo certo.
Ele já dizia naquela época, o capital não tem a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração. E aí é que entra a consciência de classe para o Marx, e aí é que entra a capacidade que a classe trabalhadora tem de reconhecer isso e operar mudanças. Então, ele diz, de modo geral, isso tampouco depende da boa ou má vontade do capitalista individual. A livre concorrência impõe ao capitalista, como lei eterna e inexorável, como lei de produção capitalista, que ele não tem a mínima consideração com a classe trabalhadora. Só que daí ele vai dizer, e aí eu fecho, o que tem de dialético nisso? Que se nós somos sujeitos pensantes dentro de uma sociedade que está assim organizada, nós temos a potencialidade para reconhecer isso e para operar a mudança. E para o Marx, a mudança vai ser sempre coletiva. Porque como ele vê tanto o capital como o trabalho, como algo coletivo, como uma relação social, ele também compreende que a mudança dessa relação social como base do tipo de sociedade que a gente vive vai depender de uma consciência coletiva de todo esse estranhamento e de tudo que isso nos prejudica, né? De tudo que isso nos retira como capacidade criativa, como capacidade de evoluir como raça humana e etc, etc. Então ele diz, a alienação, olhem que legal, não produz só consciência alienada, produz também consciência de ser alienado. E é isso que nos dá a capacidade de superação. Então, o estranhamento, tudo isso que nos assujeita é também o que nos capacita a perceber o assujeitamento e a lutar para mudar essa realidade. Ai, bom, Vargas, eu tive os primeiros minutos, a gente deu recados, né? Eu acho que se tu passar 10 minutos, o pessoal não vai brigar. Eu não sei se tem alguma perguntinha final, senão eu já... Mas tem uma pergunta, mas ela é de longa explanação. Então, eu acho que eu te mando por WhatsApp essa pergunta, se tu puder responder ela, enfim, na próxima, por e-mail ou alguma coisa assim. Sim, a gente manda por e-mail. Senão a gente vai trocar. Vargas, quem vai te acompanhar, eu vou continuar aqui assistindo a aula, mas o Celso é que vai te dar o suporte, tá bem? Pode começar, é tudo contigo. Tá, gente, deixa eu só me despedir então, Lu. Eu também vou continuar aqui, também posso ajudar no suporte, vou estar nas próximas aulas. A gente faz esse contato, então, por e-mail, eu mando as respostas das perguntas que ainda tiverem, sem problema, e outros textos, se vocês quiserem, para leitura. E obrigada pela atenção de todo mundo. A gente tem 82 pessoas, né, conectadas. Muito legal. Então, Vargas, contigo. Obrigada, gente. Até. E desculpem os cachorros, né? Parece que é por querer, né? Quanto mais a gente quer que eles fiquem quietos, daqui a pouco eles vão dormir aqui. Mas na hora da aula... Vai lá, Vargas. Os cachorros expressam a fúria contra o capital. Bom, pessoal, vocês estão me vendo aqui, então eu vou... É quase que um anticlímax, né? Depois de uma aula maravilhosa como a da Valdete, vocês terem que me aguentar, então é um anticlímax. Mas é um prazer estar aqui, integra o nosso instituto, a nossa escola, nós estamos criando aí, e que temos grandes expectativas. As expectativas são basicamente criar um pensamento crítico, né? E um pensamento crítico atualizado, um pensamento crítico que dialogue com a realidade. O nosso trabalho, além de ser um trabalho que é feito de maneira muito acrítica, também é um trabalho que parece que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Parece que não tem. Por exemplo, agora estamos discutindo a questão do IPCAE e do ATR, né, por conta da decisão do Gilmar Mendes. Vocês vejam, o que isso significa na prática? Isso é uma transferência de renda brutal do trabalho para o capital, né? Ou seja, se nós não compreendermos isso na nossa realidade concreta, do cotidiano do nosso trabalho, nós ficamos desarmados, né? Por isso, depois de uma aula basicamente teórica da Valdete, vamos aqui para uma questão prática, né? Eu passei aqui vou passar aqui um PowerPoint que fizemos aqui. Aliás, aqui, eu sou meio verde nessa Está funcionando aqui, Valdete? Não, tu tem que compartilhar a tela. Compartilhar a tela, tá. Tá ali apresentar agora, do ladinho ali embaixo. Tá.
Aqui, para entrar agora, né? Isso. Certo. A tela inteira. Não, uma janela, né? É. Isso. E aqui eu boto aqui o PowerPoint, né? Então, eu fiz um PowerPoint aqui para nós. Estão vendo agora? Mas não Tu apareceu tem que ainda. compartilhar a tela. Tu tem que apertar, tu tem que clicar no teu PowerPoint e depois ali embaixo vai aparecer compartilhar. Ah, tá. E agora tá? Agora tá entrando. Tá, agora tu tem que botar teu PowerPoint, porque tá aparecendo tu na tua tela. Agora? Vargas, mas tá aparecendo tu mesmo na tua tela, tu tem que compartilhar o teu PowerPoint ali. Eu doutor, PowerPoint. Vamos ver. Agora a tela, né? Agora foi? Ainda não. Talvez eu tenha que ir sem Pô, PowerPoint. só para o pessoal saber, ontem a gente fez o teste, né, Vargas, e deu certo, Funcionou, né? É sempre assim. certinho. Não sei, alguma coisa está acontecendo aqui no meu. Agora entrou? Não. Bom, eu vou tentar colocar numa outra tela, então, enquanto isso eu vou falando com vocês aqui. A ideia é nós pensarmos numa renda básica universal. Esse é o tema da moda, né? Ou seja, se nós... vou fazer o seguinte, Valete, eu vou tentar mandar para ti por e-mail. Tá, e eu tento compartilhar. Tá. Não que eu seja boa nisso, mas é melhor tu mandar para a Lu. Manda para a Lu primeiro, que é mais seguro. Tá que eu nem uso o PowerPoint, porque eu já sou uma mala para essas coisas. Tá certo. Então, eu vou te mandar aqui. É Luciane, né? Tu pode mandar no WhatsApp mesmo, Vargas, que aí a gente eu abro aqui. É mais fácil mandar para o e-mail. Tá, então é lucianetos@gmail.com. Enviei. Se tu conseguires, então... Tá. Bom, cancelando aqui. Então, a ideia que nós tínhamos é conversar sobre a renda básica. Esse é o tema da moda, por quê? Porque ontem mesmo, na CNN, o Guedes falou que o governo vai se preocupar com os efeitos pós-pandemia e vai propor alguma coisa que seria uma renda básica. Né? E já disse mais, que o governo faria uma renda básica superior ao Bolsa Família. Que seria o compromisso do governo que ninguém que tivesse Bolsa Família perdesse o Bolsa Família. Né? É curioso isso, porque a semana passada, né, houve uma reunião de vários teóricos, né, que assessoram o governo em torno da Fundação Getúlio Vargas, né, e o IPEA, os técnicos do IPEA apresentaram uma proposta de uma renda básica, que seria uma renda que colocaria todos os atuais benefícios, né, do trabalhador no mesmo uma cesta, algo em torno de 42 bilhões de reais, mais ou menos, conforme foram feitas as contas, né? Incluiria o Bolsa Família mesmo, todos os benefícios de prestação continuada, a dedução do salário família, salário família, está entrando no PowerPoint, que bom, do salário família, próprio salário família,
né? E o abono que se ganha via PIS/PASEP todo ano, isso tudo seria dividido e faria uma renda básica para as crianças. Cada criança receberia um valor que não foi calculado, mas se pelas contas do que ele apresentou, dá para verificar, seria em termos de R$100, 80, R$100. Né? Considerando que o Bolsa Família hoje está, por família, cerca de R$50, o governo substituiria todos esses benefícios, inclusive o benefício de prestação continuada, né, para R$80, R$100. Vargas, só para então, essa é a atualidade. Só para a gente organizar, eu vou colocar a apresentação aqui, mas o meu microfone vai ficar desligado, enfim. E aí eu vou ter que passar os slides para ti. Então, tu vai me dizendo. Tá? Eu vou mais ou menos te dizendo, tá? Tá, porque senão eu não vou... Então, vamos para o primeiro slide. Ali é o tema da moda, né? Ou seja, hoje no Brasil nós estamos com grande disputa política em torno do chamado benefício emergencial. Como você sabe, o benefício emergencial ele foi criado basicamente para resolver os problemas de paralisação da economia por conta da pandemia, né? A disputa do seu valor foi muito grande entre os R$200 absurdos que o governo estava propondo e, no final, 600, houve uma grande disputa, enfim, se concordou com R$600, e se pensava que ele teria o valor, e, na verdade, na prática, ele tem um valor muito superior. Né? O que aconteceu? É surpresa do governo, de todo mundo, com o número de pessoas que foram beneficiadas com o benefício emergencial. Ora, se falava que uma das grandes vantagens do Bolsa Família é que era um programa focado. Focado, leia-se. Ou seja, ele só dá para quem precisa, não dá para quem não precisa. É um programa econômico. Né? Pois bem, usou-se o Bolsa Família, o cadastro único, usou-se os cadastros do governo. O que aconteceu? Houve muito mais benefício do que se esperava. O valor foi muito superior. Chega hoje a 150 bilhões. Se fala hoje nas 3 parcelas dos R$600. Por quê? E aqui eu começo a nossa discussão, que a ideia é um debate, vocês vão, por favor, me questionando aí pelo chat. Né? O que me parece é que essa pandemia escancarou a existência de um Brasil invisível e a força do setor informal. Né? Nós temos uma economia subterrânea do tamanho da Suíça e da Suécia. Né? Em termos de dinheiro, seria R$1 trilhão, né? Em valor de 2019. Né? Claro, isso é muito decorrente desse desmonte que se fez da economia formal. Né? Tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro se caracterizaram por destruição da economia formal. Né? Projeto que ainda está em curso. Se vocês pegarem a entrevista de ontem do Guedes, ele vai dizer claramente que a indústria brasileira tem que se habituar à concorrência internacional. A contrapartida de nós aumentar nossas exportações, especialmente de commodities, é nós concedermos aos outros países compartilharem o nosso mercado de produtos industrializados. Ou seja, ele está dizendo que a indústria brasileira vai quebrar mais do que já está quebrada. Né? Ou seja, ele vai para isso, é uma redução considerável do valor da força de trabalho e um desmonte da economia formal. Né? Essa é a proposta do governo. Por isso é compreensível que o setor informal hoje tenha crescido e cada vez tenha valores maiores e surpreendentes. Né? A procura pelo auxílio emergencial demonstrou que nós temos 80 milhões de brasileiros que não são visíveis, que não são objetos de políticas públicas, que não são considerados nos nossos cálculos econômicos. Tá? Mas o governo anteviu, isso aí os setores estratégicos dos militares contribuiu bastante, né?
em prever que se o governo deixasse tudo quebrar, se deixasse realmente que a economia fosse o buraco e o setor informal ficasse sem absolutamente nenhum amparo, haveria consequências sociais gravíssimas, né? Nós já tivemos um pouco isso em outros países, né? Saque de supermercado, revolta popular, enfim. O governo, premido pelas circunstâncias, a paralisação do setor, especialmente informal, ele concordou com esse auxílio emergencial, R$600, mas o mesmo no escuro. Vamos ver como é que isso vai dar, né? Notem, essa preocupação do governo em salvar, na verdade, seu próprio pelo, mas, enfim, socorrer o setor informal, e não é compartilhada essa preocupação com outros setores, com o setor formal, dos empregos. Na verdade, as medidas para salvar os empregos no Brasil que o governo tomou são praticamente nulas. Na verdade, podemos dizer que a que nós tivemos foi por força do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, do Senado, né? Não teve preocupação em salvar os empregos, né? Como não teve também preocupação em salvar as pequenas e médias empresas, né? O governo está deixando quebrar. Essa é a verdade. Nós fazemos nossas mediações, nós estamos vendo que os empresários não estão fazendo acordo nem de suspensão de jornada e salário, nem de suspensão de contrato de trabalho, nem de redução de jornada e de salário, ou de suspensão de contrato de trabalho, porque não tem acesso a crédito. O crédito foi concedido formalmente aos bancos, e os bancos não estão repassando para as pequenas e médias empresas que estão quebrando. Vão tocando, Luciane. As disputas em torno do benefício emergencial ainda mostram a preocupação do governo em diferenciar empreendedores, aqueles setores que eu tenho interesse político de cooptar, de ajudar, né? Separando aqueles dos perdedores, o que eu chamaria assim, os perdedores sem recuperação, né? Ou seja, aqueles que já estão fora de qualquer expectativa de se integrarem à economia, né? Fica claro isso, por exemplo, quando o governo opta utilizar como cadastro o cadastro da Receita Federal, quando os municípios têm todo um cadastro construído por anos de assistência social, que é o cadastro de assistência social, o CRAS, né? Ou seja, para tirar os municípios da jogada, ele utiliza o cadastro da Receita Federal e exige CPF. Olha, como pensar que o informal vai ter CPF? É claro, para poder arrecadar depois do setor informal. Mas olha a dificuldade de alguém que vende alguma coisa na rua ali, né? Ele se formalizar perante a Receita Federal e passar a ter CPF, e passar a ser contribuinte, né? Ou seja, eu estou interessado em formalizar, em integrar a economia apenas aqueles que me interessem, que podem efetivamente deles obter uma contribuição econômica através do imposto, que possa contribuir para a economia de uma maneira mais organizada. O povão em geral, esse é considerado, esse não vai conseguir se cadastrar na Receita Federal, e esse não me interessa ajudar. Esse que morra. Essa é a necropolítica, né? A mesma coisa podemos dizer em termos da exclusão digital. Se exige para conseguir o benefício previdenciário que se faça um cadastramento, um pedido através de um smartphone, né? A dificuldade que a pessoa tem, nós temos uma população, grande parte da população, analfabeta, ou semi-analfabeta funcional, como ter acesso a um smartphone e se cadastrar, né? Mas o governo acabou com o atendimento presencial e oferece grandes dificuldades de atendimento por telefone. E, finalmente, exige uma conta bancária, a chamada bancarização, né? Ou seja, mais uma vez, tira o povão do acesso ao benefício. Vamos passar, Luciane.
próxima. É desse contexto que nós estamos discutindo agora a prorrogação do benefício. A proposta da oposição hoje é o benefício ser prorrogado até o final do ano. Né? Mas nós todos sabemos que, acabado o benefício previdencial, emergencial, e a realidade de uma pandemia que vai continuar tendo efeitos depois disso, todo o ano de 21 e talvez 22, até chegar a vacina, é necessário, hoje está em curso a ideia de se criar um benefício de renda universal, provavelmente. Né? Ou seja, uma extensão do Bolsa Família e de outros benefícios, num valor que está se pensando qual seria, que a gente vai tentar imaginar que seja o mais alto possível. Né? Mas o governo já está pensando em que seja o mais baixo possível, porque a ideia do governo é discernir entre o orçamento de 20 e o orçamento de 21. Ou seja, em 20, nós podemos mandar as favas o tripé econômico, o déficit, o superávit primário, e o teto orçamentário e a lei de responsabilidade fiscal, mas para 21 tudo volta toda a política neoliberal. E por isso é preciso conter tudo no orçamento de 21, que o governo quer que não seja superior ao de 20. Eu acho que vai ser quase impossível, mas enfim. Né? Quanto mais baixo o benefício, mais fácil cumprir as metas fiscais do governo. Então, a ideia é prorrogar o benefício o menor tempo possível, da oposição, evidentemente, é o maior tempo possível, né? Não carregar o auxílio para um eventual benefício de renda básica, ou um novo Bolsa Família, né? E seja o valor menor possível. Ou seja, não é à toa que o governo chegou a postular com um benefício decrescente, 300, 200 e 100, porque esse 100 seria mais fácil ele carregar para o ano que vem. Né? Finalmente, a proposta que finalmente o governo está aceitando é 2 parcelas de 600. Vamos passar, Luciane? Adiante. Quais são as propostas que vão ser apresentadas para um provável novo Bolsa Família? Né? A exclusão de outros benefícios assistenciais e previdenciários. Notem, há uma tendência perversa aqui de transformar benefícios previdenciários, que é um benefício para toda a vida, né, em benefícios assistenciais. Aí aparece a ideia de acabar com os benefícios de prestação continuada e transformá-los em benefício assistencial. Essa falácia, por quê? Porque, na verdade, ele troca uma coisa permanente por uma coisa provisória. Né? O governo não quer previdência, ele é avesso a gastos previdenciários. Ele aceita benefícios assistenciais. Né? Nós já assistimos toda essa lógica em torno da reforma da Previdência. Né? Utilização da renda familiar como linha de corte. Nota, todo o conceito de renda básica universal trabalha com a ideia de renda de cidadania. É uma renda do cidadão, é individual. Né? Há uma disputa também aqui. A renda básica universal, ela não é condicionada, é por cidadania, é para todo mundo. Né? Ao contrário, a ideia de um benefício assistencial é um benefício apenas para quem precisa. Eu vou dar o menos possível que eu preciso e só para quem realmente precisa, a ideia da focalização. Né? Agora, como é que eu faço esse conceito quem precisa? Eu vou para o conceito de família. Se alguém da família ganha muito e o outro ganha pouco, eu vou pensar em termos de média familiar. Então, também aqui, a disputa em torno do benefício está a disputa se o conceito vai ser por uma linha de corte familiar ou não, individual. Né? O Samuel Pessoa, que é um economista conhecido, né? Ele fala isso, troca de benefícios previdenciários por uma renda básica. Né? A proposta dele é troca de todos os benefícios previdenciários, né? Por uma renda básica universal de R$ 406. Essa é a proposta dele. E, como eu falei já, uma proposta de Sérgio Soares, do IPEA,
está na internet, vocês podem ver, seria mais ou menos 80, 100 reais por criança, em troca de todos esses benefícios, inclusive o salário do PIS. Tá? Vamos adiante. Já falei aqui um pouco, a limitação temporal para o fim do teto condicional, né? Essa é uma batalha central. Nós tentamos dizer que o ano de 21 não poderá novamente ser limitado qualquer gasto público pelo teto condicional e devemos flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, né? Devemos também questionar essa decisão política de não aumentar os impostos. É necessário aumentar os impostos, não só reformular os impostos, não só torná-los mais fáceis, e também mais simples de contribuição, de serem fiscalizados, mas também impostos progressivos e não regressivos, como nós temos hoje. Ou seja, tributar renda, tributar dividendos das empresas, né? Dividendos dos acionistas e também dos ricos, né? Em troca de aí sim, isenção, redução, diminuição de alíquotas dos impostos chamados indiretos, que incidem sobre o consumo, sim? Ou seja, é preciso uma reforma tributária. Essa é uma pauta da esquerda hoje. A reforma tributária hoje, dotando o nosso sistema fiscal de uma progressividade que está prevista na Constituição, mas que não tem, né? Hoje é uma pauta da esquerda, né? E vamos ser contra também qualquer tipo de redução de benefício. Não é só Bolsa Família. Especialmente todos os outros benefícios, não há por que desaparecer nenhum. Atrás dessa história é de que não aumentar os gastos orçamentários. Mas justamente os gastos orçamentários vão ter que ser aumentados. E é exatamente por causa disso que a reforma fiscal é necessária e é uma pauta hoje da esquerda. Vamos adiante. Duas questões fundamentais sobre a ajuda aos necessitados, né? Eu acho que aqui vamos pensar um pouco sobre a teoria, né? É importante falar sobre isso porque nós estamos vivendo um momento de necropolítica. É como se hoje a gente assiste na televisão as pessoas dizerem: olha, se morrer, morreu. Se as pessoas não passarem fome, paciência, né? Não podemos ajudar a todos. Ora, a solidariedade e a empatia são essenciais para a própria sobrevivência da nossa espécie como ser humano. O ser humano é colaborativo. Ou seja, não existe, não se sustenta qualquer tipo de proposta, né, que não leve em conta que as pessoas têm que viver. As pessoas não podem morrer de fome. É claro que o tamanho da solidariedade, né, pode variar conforme as possibilidades de cada momento histórico. Mas um princípio que nós devemos ter aqui é: não vamos deixar ninguém para trás. Ninguém pode ser excluído. Não podemos deixar ninguém para trás. E aí, eu queria mais fazer uma ponte com a teoria. Vocês vão ver justamente isso. Essa ideia da solidariedade movendo a sociedade humana, vocês vão encontrar, por exemplo, em Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E também explicando como as condições materiais são decisivas para que se possa conceder um maior amparo aos necessitados ou menor amparo aos necessitados. E hoje nós temos condições materiais como humanidade de amparar a todos e dar uma vida digna para toda a população mundial. Essa é a grande questão. Está por trás da renda básica. Hoje nós temos condições materiais como seres humanos de não deixar ninguém para trás. Vamos adiante, Luciane, por favor. Historicamente, a ajuda às necessidades sempre dependeu da família, do clã, das comunidades, das irmandades religiosas, das sociedades mutuais, das corporações de ofício, da caridade pública. Mas sempre foi uma ajuda dos meus e negação dessa ajuda aos outros, né? Ou seja, o que a pandemia está nos mostrando?
que nós somos todos uma sociedade humana única. Não existe eu e não existe outros. Não existem os brasileiros e os estrangeiros. Não existe a minha classe e a outra classe, o meu grupo e o outro grupo. Todos estamos ligados. A globalização mostrou isso. Né? Hoje, matam um negro nos Estados Unidos, sofro eu aqui no Brasil. Hoje, as condições de compreensão de que nós somos todos uma grande família, né, permite hoje nós pensarmos numa renda básica universal em todos os lugares do mundo. E é por isso que está acontecendo essa discussão que estamos tendo aqui, está tendo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. A França pensa isso, né? Se pensa isso nos Estados Unidos, se pensa isso em vários locais. Aqui também no Brasil. Outro ponto, que parece importante saber. Essa renda vai passar por uma iniciativa de Estado, pública. Né? Superamos a ideia de que isso possa ficar para a iniciativa privada, como já foi. Não é mais uma natureza caritativa de apoio aos desvalidos. Vamos adiante. Aqui eu faço uma pequena abordagem, vou deixar o PowerPoint para vocês aí, para vocês terem uma referência, né? Sobre o surgimento dos estados de bem-estar social e a superação da visão caritativa. Né? Primeira vez que o Estado realmente se preocupa em evitar realmente a desvalia, o abandono, né? E cria uma nova visão sobre a marginalização, né? Incorporando a ideia dos riscos sociais. Né? E aqui são os conhecidos de proteção social, previdência social. É importante essa ligação que faz a Valdete da previdência com o direito do trabalho. Né? O direito do trabalho nasce disso, do direito coletivo e da previdência social. Sempre uma visão de conjunto. Nós aqui, no nosso veso de juiz do trabalho, advogado do trabalho, os servidores do trabalho, que pensamos sempre no direito individual. Mas a visão primária é a visão coletiva. Né? Não esquecer que, dentro do Estado de Bem-Estar Social, é muito importante também os serviços básicos públicos gratuitos. E são formas, realmente, de desonerar e de permitir para a população ter acesso a esses bens e não pagar por eles. Né? A ideia do salário mínimo e também da contratação coletiva. Vamos adiante. Aqui, eu vou tentar atalhar um pouquinho, porque senão não vamos chegar ao final. Vamos ver. Há uma conexão muito grande da renda básica universal com a questão do emprego. E esses são os motivos porque hoje essa ideia da renda básica universal, ela hoje está presente em vários propósitos de vários partidos de esquerda no Brasil, no mundo todo. O Podemos, na Espanha, faz parte do programa da esquerda americana, do Sanders, do Partido Socialista Francês, enfim. Porque, de alguma maneira, a conexão do conceito de renda básica universal com a ideia de que não há trabalho para todos. E mais, que a nossa antiga ideia de que era preciso repartir o trabalho para trabalhar todos, hoje ela encontra limites. O Márcio Postman diz que, se nós dividirmos todo o trabalho necessário para produzir tudo que nós consumimos no mundo pela força de trabalho mundial existente, vai dar um trabalho de umas 12 horas por semana. Né? Então, já não adianta dividir o trabalho. É preciso pensar, talvez, que em formas de as pessoas possam sobreviver sem vender sua força de trabalho. Né? Sem precisar
ter a renda do trabalho como uma única forma de sobreviver. E surge a ideia da renda básica universal como uma segunda renda. Por isso ela é universal. Né? Ou seja, Vargas, fala. eu me perdi nos teus slides, desculpa, não consegui acompanhar aqui. Em qual slide tu tá? Só para a gente botar aqui. Eu estou aqui, conceitos de marginalização no estado de bem-estar social. Tu sabe o número? Não? Eu acho que é o 11. Tá, já achei. Bom, então eu vou tentar dar uma talhada, porque já estou passando o tempo. A ideia de que nós vamos proteger não só os marginalizados, os velhos, os portadores de deficiência, os doentes, os informais, enfim, mas vamos proteger a todos. Porque assim vamos fazer duas coisas. Eu vou direto para cá. Duas coisas nós faremos. A primeira, se nós damos uma renda básica universal para todos, e não só para quem precisa, a primeira coisa, eu preciso dar uma renda suficiente para comer, se alimentar, para poder viver. Enfim, ela não pode ser baixa, não é uma esmola. É básica. A segunda coisa é que ela é universal. Portanto, eu não tenho que ficar pedindo comprovação se a pessoa precisa ou não. Só por ser cidadã, ela tem o direito de receber esse benefício. Portanto, eu não preciso gastos enormes para poder fiscalizar se as pessoas estão realmente precisando ou não. Eu não preciso fazer uma investigação. Não. A pessoa recebe porque ela é cidadã. Com isso, quem não precisa vai receber. Não. Pouca gente, muito poucos vão receber sem precisar. Mas, enfim, esses que receberem, os custos que eu vou pagar um valor que é inferior aos custos que eu teria para fiscalizar todo mundo. Então, e mais, e a terceira coisa importante, se eu pago o mesmo valor para todos, os custos políticos de implantação disso são muito menores. É a mesma lógica do imposto de renda. Né? Um valor de imposto de renda, uma pessoa ganha muito, é pequeno, tá? Quem ganha pouco é muito. E vamos inverter, se o imposto de renda é negativo. Se eu alcanço R$600 para uma pessoa de baixa renda, isso é fundamental para ela. A 600 para quem ganha muito é pouco. Ou seja, é um valor progressivo, é um valor necessário para nós erradicarmos a fome e a miséria no país. Né? Esse conceito está presente em Philip van Parijs, ou seja, é um benefício que depende de qualquer comprovação e sem qualquer compromisso de buscar o emprego. Né? Vamos adiante, Luciano, por favor. André, desculpe. Fala. Só para alertar que nós temos ainda só 15 minutos dentro do nosso horário. Eu vou deixar aqui o PowerPoint com vocês. Isso é importante. Eu faço aqui uma discussão sobre alguns autores teóricos que são contra a renda básica universal. Temos pelo menos dois que são famosos, né? André Gorz e Guy Asnar. André Gorz. Oi? André Gorz. André Gorz. André Gorz e... Adeus ao trabalho. Adeus ao proletariado. Adeus ao proletariado. Mas eles fazem crítica porque eles ainda continuam pensando na ideia de que isso pode, de alguma maneira,
diminuir nosso ímpeto por uma divisão do trabalho por todos, né? E eles colocam a ideia que o trabalho, na verdade, é um fator não só de integração social, mas de reconhecimento pessoal. É o que dizia a Valdete agora há pouco, né? Mas eu acho, mais simplesmente, e eles até estão pensando melhor sobre isso, que é uma forma também de nos aproximar de uma redução de jornada de trabalho, é uma forma também de nos aproximar de um trabalho mais criativo, né? E mais aproximado do que, por exemplo, o Gors pensa, né? Que é uma divisão do trabalho em heterônimo e autônomo, um trabalho heterônomo obrigatório e um trabalho autônomo opcional, né? Eu vou passar diretamente aqui, então, eu trago aqui algumas experiências internacionais, vamos adiante, de transferência de renda, né, nos Estados Unidos. Também apresento aqui algumas experiências de transferência de renda no Brasil. A mais famosa agora, está na moda também, a experiência de Maricá, que instituiu não exatamente uma renda básica universal, mas para pessoas que ganham até 3 salários mínimos, né? Para um quarto da população de Maricá, ela recebe 130 mumbucas. Uma mumbuca vale $1. Essa mumbuca é um dinheiro eletrônico, né, que é pago para essas famílias, né, e que essas mumbucas eles podem trocar por bens que forem necessários no comércio de Maricá, através de transferências eletrônicas. Isso incentiva o comércio, isso ajuda a economia, cria uma economia solidária, né? E cria, principalmente, uma consciência sobre a renda, sobre a economia, sobre a participação do cidadão na produção e do bem-estar de todos, né? Cria consciência. E não é um valor mais tão desprezível, é R$690 hoje. E é pago pelo município de Maricá. É claro que Maricá se beneficia muito dos royalties do petróleo, mas é possível. Essa experiência está dando certo. Mostra que não é tão caro assim, que é possível, né? Eu trago aqui alguns sites para vocês olharem aí sobre a proposta de renda básica, né? Especialmente a Rede Mundial de Renda Básica, a BIEN. E eu gostaria de usar esses últimos minutos sobre uma discussão pós-pandemia. Eu acho que a pandemia deixa alguns efeitos importantes em termos de consciência. Uma consciência do problema da sustentabilidade, né? Que o mundo atual, né, é insustentável. Ambientalmente, e aí é uma proposta correndo sobre o decrescimento. Ele é socialmente insustentável. Ele é economicamente insustentável. Ele é culturalmente insustentável. E ele é politicamente insustentável. Nós temos que pensar um outro mundo, né? Eu acho que esse mundo pós-pandemia nos dá uma consciência de que as empresas têm um grande papel que elas não estão cumprindo, que elas mostram um grande descompromisso com a sua finalidade social, né? Que essas empresas, na verdade, têm pés de barro, porque muito do seu poderio econômico está alavancado, nós saímos uma espécie de riqueza falsa. Na verdade, é puro papel. Na verdade, é fruto de alavancamento creditício e compra dos acionistas das suas próprias ações. Ou seja, são valores falsos, né? E que essas empresas, na verdade, boa parte dos seus ganhos já não é mais produtivo. É puramente financeiro. Ou seja, elas ganham em transações internacionais no mundo todo
e coloca em debate, por exemplo, que alguns estados não podem ficar inermes a isso. É começar a pensar uma taxação internacional sobre operações internacionais, como se pensou anteriormente, há uns anos atrás, a taxa Tobin. E acho que criar uma consciência também que o orçamento público é de todos. E que nós precisamos discutir orçamento. Mandar as favas a ideia de que não há dinheiro. Mandar as favas a ideia de que a tributação não nos interessa. Não, interessa ao país. Não há imposto demais. Nossa taxação tributária é equivalente a qualquer país razoavelmente desenvolvido. Nós precisamos mudar o caráter regressivo da tributação. Mostra também hoje que a população valoriza e entende os serviços públicos. Né? Que nós temos que revalorizar o serviço público e revalorizar o servidor público. Né? E mostra também que um dos problemas do Brasil é a apropriação privada dos recursos públicos. O combate a isso é um combate que sempre foi da esquerda. Sempre foi da esquerda. Né? E não é porque nós nos omitimos disso também. O que fazer? Eu já falei aqui, eu acho que a luta pelo orçamento de 21 é fundamental. Né? A discussão da dimensão do auxílio emergencial é fundamental. Comparativamente, esse abono emergencial nosso, ele é menor que o que foi concedido em outros países, né? Tento mostrar aqui. E, para terminar, tratos a bola. Que valor deve ter o nosso novo, pós-pandemia, benefício renda básica universal? Na Europa se fala correntemente em 400 euros. Seria, dólar de hoje, R$ 2.396. Vamos ter em conta que o salário mínimo brasileiro é R$ 1.045. Maricá, o benefício de Maricá é 690. O abono emergencial é 600. O Bolsa Família é 190 por unidade familiar. Aí a gente pode dar unidade familiar de 4 pessoas e 2 pessoas. Se for de 4, vamos se lembrar que o conceito esse de cabeça de família levou hoje o abono emergencial, você paga R$ 1.200 para as mulheres. Então, vamos dizer assim, no mínimo, estou aqui negociando que o Bolsa Família é R$ 95 por pessoa. Mais baixo que isso não pode pensar. Né? A população brasileira é 210 milhões. A população econômica ativa do Brasil é 69 milhões. Metade da população. A estimativa de sonegação de impostos, dado do Ciprofaz, é de 771 bilhões por ano. Uma brincadeirinha. Se nós dividir a sonegação anual de impostos do Brasil pela população ativa, nós temos um benefício de R$ 707. Então, acho que é possível hoje nós construirmos uma ideia política de que nossa renda básica universal parta de um patamar de R$ 600, como está atualmente o abono emergencial. É claro que é para negociar. É claro que é para negociar. Eu acho que isso aí é claro que vai ser menor que isso. Mas eu acho que nós não podemos entrar nessa discussão desarmados. Né? A ideia da gente é a gente se capacitar por isso. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, eu não consegui colocar aqui no ar, mas eu ia terminar com uma música aqui, da Billie Holiday, que em 1936, no meio da Depressão Americana, gravou uma música chamada Pennies from Heaven, Dinheiro do Céu. Assim foi o filme brasileiro depois, o título do filme, quando passou no Brasil. E se dizia o seguinte, que submetido a enorme crise, a população americana sobrava para ela apenas sonhar. E ela sonhava assim, que um dia
O Vargas trancou bem na hora. O Vargas trancou na hora da Billie Holiday. O que será isso? Será que é uma dinheiro cairia do céu, é isso, né? Ó, voltou. Fala de novo o Vargas, que trancou bem na hora. Trancou bem na hora. Eu dizia que a população sonhava que americana, debaixo da crise de 36, de 30, que dinheiro cairia do céu. Né? Eu acho que nós temos que pensar assim, de maneira otimista. Né? Porque depois da crise, veio o Roosevelt. Literalmente, dinheiro caiu do céu. Né? Eu acho que nós temos que sonhar com que isso vai acontecer também no Brasil. Então, pennies from heaven. Né? É isso, Valdete. Desculpa eu ter passado do tempo. Eu ficaria com o Wilson Batista, naquele samba, Ministério da Economia, quando foi criado o Ministério da Economia pelo Vargas, no segundo mandato. Só fazer uma observação rápida aqui. Esse debate da questão da renda básica é essencial, mas como a Valdete falou lá na primeira frase da nossa aula, esse é um debate que não pode ficar exclusivamente na mão dos economistas. Os economistas, assim, generalizando já, né? Eles têm aquela ideia de que a economia ela é feita de comportamentos estanques, né? Homo econômicos, né? Ou de estatísticas, né? E não é um caso nenhum outro, né? Marx já mostrou que a economia é feita de relações sociais. Isso aí. E mais, né, gente, a questão da renda básica pode ser um caminho, mas como ela continua sendo uma renda que não muda a estrutura da sociedade, ela não pode ser o fim, né? Ela pode ser, de novo, aquela teoria do menos pior, né? Exato. A renda aqui, né, em nome de não alterar uma estrutura que já é desigual e injusta por si. Exatamente. Muito bom. Bom, eu não sei se a gente tem perguntas, que a gente já está 3 minutos para terminar o nosso tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que a gente anota as perguntas e encaminha para o Vargas para ele fazer um... Porque eu sou daquela opinião que a aula boa é aquela que começa e termina com o mesmo número de alunos, né? No horário combinado, né, Lu? A gente é meio chata por esse horário, é isso aí. Então, a gente vai, como a aula está sendo gravada, a gente vai coletar aqui as perguntas e vai encaminhar para o Vargas para que a gente possa mandar as respostas por e-mail. Pode ser. Só uma coisa, Luciane, rapidinho, ó, além das indicações bibliográficas que a Valdete colocou lá no e-mail, eu acho interessante lembrar aos alunos presentes que a coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, ela está disponível em PDF. Principalmente, eu me lembrei dessa coleção, principalmente em relação à primeira aula, no caso, a aula que a Valdete deu a respeito do marxismo, né? Então, essa coleção Primeiros Passos, ela é muito interessante para os primeiros passos de alguns conceitos fundamentais, seja do marxismo ou de outras áreas, né? Porque é uma coleção que abrange todas as ciências humanas, né? Tem, inclusive, um volume chamado O que é Capitalismo, que dá para acessar lá na internet, é bem tranquilo. Um ótimo início, né, para estudar alguns conceitos. E a minha dica final para o pessoal também para quem compreende bem o inglês, tem uma entrevista do David Harvey, em que ele discute a questão da renda básica universal, e é bem interessante, porque ele põe as vantagens, as desvantagens, ele enfrenta bem o tema, assim, como o Vargas hoje enfrentou aqui com vocês. Então, quem quiser seguir pensando sobre isso, fica a dica aí dessa entrevista. Se colocar David Harvey e renda básica, vai aparecer na internet. Tá, vou ver se eu consigo o link daí, mando por e-mail para vocês. Bom, então eu vou encerrar, tá, Lu? A gente encerra a aula de hoje, agradecendo que teve uma presença muito boa, de um número bastante grande de alunos, a gente está bem feliz com isso, e vocês viram como é bem artesanal mesmo, mas a gente está super engajado na ideia de fazer um curso legal para vocês, por isso que hoje estávamos eu e o Vargas com a incumbência de dar aula, mas a Lu, o Celso, o Walter, todos aqui dando apoio para a gente o tempo inteiro. E quero dizer a vocês que na próxima semana, às 10 horas, na próxima segunda-feira, tem a nossa próxima aula, no domingo vai o link para vocês, e o material para o aprofundamento. A próxima de quem é, Lu? Da Lu? Oi, não, é da professora Magda Biavaschi. Isso. É uma aula sobre o mundo do trabalho na pós-pandemia, um olhar interdisciplinar. A Magda é conhecida de muitos de vocês, e ela está no curso porque ela tem formação em economia
Ela é do CESIT, da Unicamp, que é quem faz Ela é professora lá, né? E ela faz pesquisas importantíssimas na área dos impactos das reformas, das legislações e dos planos econômicos na vida da classe trabalhadora. Então, eu acho que a aula vai ser muito legal. Vai ser imperdível. Tá, gente? Então tá, muito obrigada pela atenção de vocês. E ó, do meio-dia em ponto, encerramos. Nada, Até. pessoal. Até a semana que vem. Valeu, obrigado.